Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Inserção. Eu sou o pastor Adeilson Araújo, estamos aqui mais uma vez essa sexta-feira para darmos início ao nosso programa Inserção, que é um programa de linha teológica que tem como propósito agregar valores ao seu conhecimento também e também extrair de você alguma coisa que você pode nos passar e nos abençoar. O programa Inserção vai ao ar toda sexta-feira ao vivo e tem reprise da segunda-feira às 20 horas, na quarta-feira às 16h30, programa que vem para tentar abençoar a sua vida, se assim você aceitar, se assim você quiser. Hoje nós temos um programa que tem uma linha de pensamento que talvez vá de encontro com aquilo que você também acredita. Nosso tema de hoje é cristianismo sem Cristo. Dá para ter um cristianismo sem Cristo? Será que nós, em alguns lugares deste mundo, não estamos vivendo, tentando forjar um cristianismo ou superficializar o evangelho? Será que nós não estaríamos tentando fazer com que algumas coisas pudessem descer goela abaixo às pessoas? Então nós queremos fazer um programa contando com a sua participação, contando com o seu apoio. Para isso, mande o seu WhatsApp ou mensagem de texto pelo 9129-9060, está aí na sua tela, para você participar conosco. Se você não quiser colocar a sua opinião no ar, não tem problema. Aí manda um alô para a gente, dizendo que você está assistindo, a gente vai mandar um beijo para você. E esse programa ele só pode ser feito com a sua participação. Você participando, ele vai brilhantar o nosso programa e fazer com que a nossa história possa ser transformada de acordo com a palavra de Deus. Inserção é isso. É um programa de linha teológica que tem como propósito de inserir a Bíblia em todo o contexto social. E antes que eu chame aqui, que eu coloque uma leitura bíblica, eu quero apresentar meus convidados. Toda sexta-feira tem uma bancada diferente, convido pastores, amigos, e quero já lembrar para vocês que na próxima sexta-feira nós teremos uma bancada aqui feminina, como tivemos há 3 sextas-feiras atrás, porque vamos comemorar dia 8 de março, né? O Dia Internacional da Mulher. Então, no dia 6, nosso programa da próxima sexta-feira, nós teremos aqui a Vânia Rocha e teremos também a pastora Andréia. São 2 mulheres que nós convidamos, membros da igreja onde pastoreamos, para falar um pouquinho sobre a mulher no Evangelho ou o Evangelho que alcançou a mulher. Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse assunto na próxima sexta-feira. Mas agora nós temos aqui o pastor Luciano Guedert. Eu não sei se eu pronunciei direito, se eu não pronunciei o nome dele direito, ele vai pronunciar. Pastor Luciano, ele já pastoreou a igreja nos Estados Unidos, está como pastor nosso lá na cidade de Goiânia. É uma pessoa que nós conhecemos não tanto tempo, mas já há algum tempo. E nós temos o prazer de tê-lo hoje aqui no Inserção para nos ajudar, né, a fazer esse programa chegar à sua casa dentro daquilo que você acredita que é o Evangelho do Senhor. Pastor Luciano, prazer ter você aqui. Um abraço, fique à vontade. Agradecer a Deus por estar aqui neste lugar, né, no seu programa. Agradecer ao pastor Adeilson, né, pelo convite. Meu nome é pastor Luciano Guedert, né, sou natural de Curitiba, pastorei nos Estados Unidos, né, por 5 anos. Tivemos em Curitiba e viemos da igreja do pastor Rogério Morim para fazer a obra de Deus aqui em Goiânia. Estamos pastoreando hoje em Goiânia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vira aí, pessoal. Pastor Luciano Guedert. É um convidado especial, tenho o prazer de tê-lo aqui conosco no estúdio, que vai trazer o seu comentário, a sua linha de pensamento sobre o cristianismo sem Cristo. E você em casa, o que você pensa sobre esse assunto? Dá para entender, viver, levar um cristianismo sem Cristo? Dá para a gente conseguir agregar esses 2 valores e fazer com que o evangelho possa se propagar sem que Cristo esteja no centro? Pensa um pouquinho, mande para a gente aí a sua opinião. E nós vamos ficar muito agradecidos e poder responder para você, mandar um abraço para você e sua família. Pastor Sidney Botelho, outro convidado que nós temos, pastor da Igreja Quadrangular em Senador Canedo, tem um projeto chamado Evangelho Amigo, um projeto que atende milhares de pessoas. E hoje ele tirou um pouquinho do tempo dele para nos abençoar aqui e falar também um pouquinho sobre esse assunto, né, que talvez seja até um pouco polêmico, mas que nós temos o propósito de não trazer polêmica, mas sim uma linha de pensamento mais clara. Queremos aqui externizar aquilo que nós sentimos, mas de uma maneira explícita que você possa entender. Para isso, na bancada também temos o pastor, que é um convidado, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Esse eu conheço desde Itaberaí, de uns 15 a 17 anos atrás, né, quando lá congregava com o pastor Antônio, que na época era pastor lá. E tenho o prazer de tê-lo aqui, pastor Sidney Botelho. Prazer, boa noite, fique à vontade. Boa noite, prazer é nosso conhecê-lo. Há realmente 15 anos, cerca de 15 anos, temos procurado fazer a obra de Deus em Goiás, da maneira simples, objetiva, mas buscando sempre unção. Em Goiás,
tivemos uns dias no Distrito Federal, cidade de São Paulo, no estado do Tocantins. Tivemos um trabalho muito bom com os índios chavantes, fazendo tradução do Novo Testamento para o dialeto deles. Foi um negócio assim interessante e eu acredito que hoje, com você, vai ser muito legal. Vai ser algo assim, uma experiência para você não esquecer. Inserção. Agradecemos a Deus por estar aqui, a ti, pastor Adeilson, a toda a equipe, né, o pessoal que trabalha contigo. E a nossa igreja está lá, em Senador Canedo, para fazer a diferença com o projeto Evangelho Amigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Pessoal, já tem aqui um abraço do Daniel, da Priscila, da Ana Luísa, do Felipe. Estão todos ligados em casa assistindo o nosso programa. Daniel, fermenta aí, cara. Manda umas perguntas de fogo aí que eu vou amenizá-las aqui e passar para os meus convidados. O que eu não consegui responder, eu mando para eles ao vivo. E que a gente não conseguir responder, a gente ora depois, coloca na presença de Deus, quem sabe a gente responde. Pessoal, eu quero ler um texto com vocês que estão em casa. Em Gálatas, se você puder em casa pegar a sua Bíblia. Nós queremos falar um pouquinho dessa tentativa, eu não sei se frustrada, não sei como colocar aqui, mas que estão tentando fazer com que o Evangelho de Cristo ele seja colocado goela abaixo de uma maneira superficial. E nós sabemos que não existe outro Evangelho senão este, porque não tem como ter cristianismo sem Cristo. Esse é o tema do programa de hoje. Você, o que você pensa? Dá para ter um cristianismo sem Cristo? Se você acha que não, qual é a sua colocação para os dias de hoje? O que as pessoas estão tentando fazer, e podemos colocar aqui até entre aspas, algumas igrejas, ou algumas lideranças, ou quem sabe podemos falar até seitas, estão tentando fazer com o Evangelho, com o cristianismo, tentando superficializá-lo, sabendo que nós temos a convicção que não dá para superficializar o Evangelho é profundo, é de raiz. E o texto que eu encontrei, que eu quero ler com vocês, é Gálatas 1:9, que diz assim, você que puder ler conosco aí em casa, Gálatas capítulo 1, versículo 9, diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, a palavra anátema, ela pode traduzir-se em sinônimo como condenado ou alguma coisa que não está direcionada de acordo com as Escrituras. Qual é o seu pensamento, você que está em casa? Dá para entender um evangelho, um cristianismo sem Cristo? Dá para viver? Se dá, me fala qual, como e como. Se não dá, me explica também do mesmo jeito. Participa conosco, manda para a gente aí a sua palavrinha, vai ser interessante para o nosso programa. Pastor Luciano, dá para levar um evangelho, um cristianismo sem Cristo? Não tem, né, pastor? Na verdade, assim, viver um cristianismo sem Cristo é ser na contramão do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus fala justamente em relação ao quê? Que existe o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é que te leva à salvação. É o caminho que justamente que nós temos que caminhar com Cristo Jesus. E a pessoa que está num cristianismo sem Cristo, ela não se renuncia. Eu costumo dizer o seguinte: muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Agora, realmente, ter um encontro com Jesus, conhecer Jesus, gera uma grande transformação. A pessoa tem que... Jesus morreu por nós, teve um grande sacrifício. E a pessoa, temos também que crucificar, né, a nossa carne para justamente servir a Jesus. O que hoje, infelizmente, você vê muitas pessoas está vivendo o cristianismo sem Cristo. Aceitando Jesus, mas não deixando o seu mundo, deixando as suas coisas no mundo, na vida delas. E automaticamente a partir do momento que nós temos Cristo na nossa vida, nós temos que ter uma mudança. Nós temos que caminhar para o caminho estreito. Porque o caminho largo só vai levar, como diz, à perdição, né, ao inferno. Amém. E você em casa, o que você acredita que pode agregar nesse sentido desse texto que nós lemos aqui? Você também crê que dá para levar um cristianismo sem Cristo? Ou que não há a mínima possibilidade, que a porta realmente é estreita e que não se pode alargá-la e não se pode colocar nenhum tipo de princípio que não seja este? Pensa um pouquinho e manda para a gente um alô. Pastor Sidney, mesma pergunta que eu faço para você. Dá para levar um cristianismo sem Cristo? Eu acredito que a gente precisa olhar para o fundamento. O nome cristão surgiu porque, ao observarem os servos do Senhor Jesus, perceberem em suas vidas a mesma dinâmica de existência que havia no Cristo, sofrimento.
luta, desapego, viraram as costas para o hedonismo, viraram as costas para o padrão daquela época e, para mim, o fundamento é a coisa mais importante. Não se vê, mas é a base. Vida do evangelho ou do evangélico sem o evangelho é mais ou menos como religião sem novo nascimento. É um negócio que não se aplica. Então, eu quero aproveitar até mexer com o ouvinte mesmo. Muitos dizem nesses dias que, não, Jesus está comigo, onde eu vou? Será? Porque a Bíblia nos mostra, o diferencial do cristão sempre foi seu estilo de vida, seu modo de vida, a aplicação dos princípios. E os primeiros cristãos sofreram, Hebreus fala que não tinham local de moradia, viviam em covas, em cavernas. A Bíblia ainda diz que alguns, por terem esse compromisso com Cristo, aceitaram até o espólio dos bens, que aqui eu quero deixar para os ouvintes também pensarem a respeito, porque hoje o cristianismo parece que houve uma inversão de valores nesse sentido. As pessoas estão querendo a igreja pelo que a igreja oferece do ponto de vista natural. Mais ou menos como a arca. Era um caixote apenas se não houvesse lá dentro o testemunho, as tábuas do testemunho, o cajado de Arão que floresceu e o maná. Se não tivesse essas coisas lá dentro, seria apenas um caixote vazio. Eu digo, pastor Adeilson e querido ouvinte, o cristianismo para muita gente hoje está sendo assim, eles estão trocando o que vem dentro pelo pacote. É aquela história, e o senhor pode dizer muito bem, porque entende muito bem do assunto, a história do hedonismo. Isso, no meu ponto de vista, tem confundido a ideia das pessoas, levando-as a pensar que uma religião vazia é o mesmo que cristianismo, é o mesmo que viver para Deus. Então é impossível. Cristianismo sem Cristo, sem sofrimento, sem cruz, não dá para cortar, só com Jesus. Amém. Pessoal, aqui tem uma palavra do pastor Daniel. Triste é ver o cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, um perdão sem arrependimento e uma vida inteira na igreja sem conhecer a Jesus. Michael Horton. Michael Horton é autor de um livro que o tema é especificamente este, Cristianismo sem Cristo, e ele fala muito, eu já li alguma coisa sobre isso, é uma sinopse do livro, não li o livro todo, mas ele fala realmente dessa tentativa frustrada de levar um evangelho ao bel prazer. Ele fala do bem-estar do cristão e não o bem-estar do evangelho. É isso que as pessoas tentam aplicar hoje. Outra palavra, pastor, cristianismo sem Cristo não são aqueles que carregam o nome de cristão, mas há muito não agem como Cristo agiria. Parabéns pelo programa. Outra palavra, pastor, cristianismo sem Cristo não são aqueles que carregam o nome de Cristo, mas muito tempo não agem como... a mesma pergunta, a mesma colocação do pastor Daniel. Veio 2 vezes. Eu também creio, pastor Daniel, que essa superficialização do cristianismo deve-se, talvez, ao muito se oferecer e ao pouco entender, no sentido de mostrar para a igreja que a igreja, no sentido literal da palavra hoje, é um lugar mais de oferecer do que receber. Quando se coloca uma questão de venha receber, inverte-se um pouquinho na questão do venha entregar. Porque a adoração, o culto racional, mostra que nós precisamos de compreender o que a cruz significa para nossas vidas. Porque a mesma cruz que apaga o meu passado é a mesma cruz que reescreve o meu futuro. Eu não posso tentar viver um cristianismo sem cruz e muito menos um cristianismo sem Cristo. Pastor, o pastor Daniel falou a respeito dessa questão de viver um perdão sem arrependimento. As pessoas, às vezes, elas querem ser perdoadas, mas elas não se arrependem. Elas estão na igreja simplesmente para alcançar um objetivo, mas talvez não entenderam o princípio do cristianismo ainda. O que o senhor me fala a respeito disso, pastor Luciano? Eu até falo que, às vezes, em pregações, que existe o crente papa-benção, que é aquele crente que vai para a igreja só para receber a benção, o milagre que ele precisa, mas ele não quer ter um compromisso com Deus, né? Até teve uma história nos Estados Unidos, a qual nós começamos em nosso apartamento, e foi uma história assim, que Deus falou muito comigo, uma experiência, porque quando nós estávamos no nosso apartamento, estava uma unção muito grande do poder de Deus, porque nós estávamos lá pregando o evangelho, e enfim. O nível espiritual estava abençoado, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, milagres acontecendo. Ao ponto que chegou no apartamento que estava muito pequeno. E nós tivemos que ir até uma igreja americana, eu não vou falar que é a dominação, né, ética, mas nós alugamos lá um espaço dentro da igreja para estar reunindo as pessoas. E depois de um certo tempo, pastor Adeilson,
eu comecei a notar que a igreja começou a esfriar demais. Não estava mais naquela unção ao qual eu estava no apartamento. E depois de um dia que eu fui na igreja, durante o período da manhã, que é a igreja americana, lá eles usam muito a igreja durante o dia. À noite eles quase não usam como nós brasileiros. E quando eu fui durante o dia, eu me deparei com uma situação que é justamente o nosso tema, que é o cristianismo sem Cristo. Eu vi muitos cristãos lá fumando. E depois eu até percebi que tinha na igreja vários lugares que são aqueles depósitos de cigarro. Eu olhei aquilo e fiquei chocado. Pessoas cristãs fumando. E aquilo me incomodou. Eu reuni até mesmo a minha liderança, porque daí eu percebi... Qual estado você estava nos Estados Unidos? Na Carolina do Norte. Carolina do Norte. Aí eu percebi justamente a diferença. Que no nosso apartamento estava uma unção, mas infelizmente nós estávamos num local que ali as pessoas não estavam realmente respeitando a casa de Deus, não estavam vivendo um Cristo, né? Estavam vivendo um Cristo de aparência, um cristianismo sem Cristo. Eu fiz uma reunião com minha liderança, começamos a todo dia, antes do culto, meia hora antes, a orar a Deus, clamar a Deus, pedir: Deus, tenha misericórdia. Se este lugar aqui está te desagradando, mas nós estamos aqui fazendo a parte nossa, que é justamente fazer a sua obra. Foi impressionante, pastor, a reação. Quando nós começamos a orar pedindo a Deus, a igreja começou a voltar a ter uma unção tremenda e começou a igreja a crescer. E isso, infelizmente, hoje, não só nas igrejas, mas na vida das pessoas que têm esse cristianismo, mas sem Cristo, que não tem a mudança, que vive na igreja, mas lá fora vive num mundo que não quer se sacrificar de mudar e não tem grande mudança. Então, nós tivemos uma grande experiência justamente o quê? Que quando nós começamos a buscar realmente a Deus e pedindo misericórdia das coisas erradas, nós vimos o poder de Deus se manifestar. E hoje as pessoas, a palavra de Deus fala justamente que o meu povo padece por falta de conhecimento. As pessoas estão às vezes indo na igreja, escutar de Jesus, mas não querem ter compromisso. E essa falta de compromisso, a falta de renunciar e realmente cumprir o que Jesus fala na sua palavra, que nós temos que, como diz, crucificar, né, os pecados, largar, como diz, deste mundo, mas sim buscar uma vida de santidade, nós vamos ver justamente o fruto, que é justamente quando se busca a Deus, ver a sua glória, ver as manifestações do seu poder, ver os milagres, ver as curas. Enquanto o povo de Deus não ter esse compromisso com Deus, ele está vivendo num mundo justamente de aparência. Não está vivendo um mundo justamente do poder de Deus, de milagre. Por quê? Porque ela está justamente somente ouvindo falar de Jesus, ele não quer um encontro com Jesus. Né? Tá certo, esse é o pastor Luciano Guedert, e nós temos aqui, por exemplo, em Gálatas, quando eu li, pessoal, antes de passar para o pastor Sidney Botelho, Paulo é muito enfático quando ele repete, ele fala, já disse e estou repetindo. Ele fala assim no começo do capítulo 1 de Gálatas, eu, Paulo, não apóstolo por parte de homens nem por homem algum, mas da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai falando e vai colocando algumas coisas agregadas aqui. E ele fala no versículo 9, eu, Paulo, e começa a falar. E no versículo 9 ele fala, assim, como já dissemos, e agora repito, se é um condicional, alguém vos prega evangelho que vá além daquele que já recebestes, isso é condenado, é anátema. Então, eu acredito que o evangelho é bem pregado, muito bem pregado. Mas nem todo mundo aceita ou recebe o evangelho como se deveria receber, pastor Sidney. E por não receber esse evangelho como deveria receber, eu penso que tem muitas pessoas desviadas dentro da igreja. Elas frequentam a igreja, estão na igreja, mas elas não conseguem entender o que o cristianismo representa para a vida delas. O senhor me fala a respeito disso ou alguma coisa que o senhor queira comentar também sobre o assunto? Bom, interessante. É bom que o ouvinte entenda o seguinte, qual o propósito da inserção? Qual o propósito do evangelho? Gerar salvação. A palavra no hebraico ou no grego seria sozo, que implica ser espírito, alma e corpo. Deus está ocupado em nos salvar desde que envia Cristo. Então, pastor Edeilson, pastor Luciano, querido ouvinte, um texto de Levíticos diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, ao meu povo, eu sou o Senhor, Deus de vocês, não procedam como procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Não sigam suas práticas erradas. Então, pastor Adeilson,
querido ouvinte, querido telespectador, a gente faz sempre programa de rádio, costuma falar o ouvinte, né? O que está em jogo aqui é uma questão de prática de vida e de salvação. Como bem citou o pastor Luciano, nos Estados Unidos, onde havia um templo cheio, repleto de pessoas que não estavam, como diz o pastor Deus, convertidas, mas convencidas, não havia unção. Quer dizer, Deus não pode operar, Deus não pode atuar onde não tem liberdade para Ele. Eu insisto, o que está em jogo é a sua salvação, sua alma. Onde você vai passar a eternidade, onde eu vou. E existe sim, pastor Deus, uma quantidade muito grande, me perdoe a expressão que vou usar, mas não só de crentes desconvertidos, mas de líderes, de pastores, de bispos, de reis, independente do título. Nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo não respeita título, posição social, recurso, capacidade administrativa, respeita unção. E unção é algo que vem a partir de uma realidade de vida com Deus. Paulo falou assim, se o fundamento não é Cristo, então a construção toda está errada. Não dá para lançar um outro fundamento. O fundamento é Cristo. E é interessante isso. Nós passamos por cidades no interior, onde muitas igrejas estavam assim, cheias de pessoas frias, sem o agir do Espírito Santo, e o mundo espiritual completamente poluído. Quando os pastores se uniram, e a palavra veio, acredite se quiser, mas teve líderes que se afastaram porque não estavam levando a sério. Eles estavam brincando com almas de pessoas que não pertenciam a eles. Então, isso, pastor, é uma realidade hoje. Dá para fazer alguma coisa? Com certeza. E é você e eu, somos nós fazendo a nossa parte. Que, infelizmente, o que é que está faltando, então, para isso estar acontecendo? O freio de mão do crente, temor do Senhor. Se não tiver o temor do Senhor, infelizmente, não tem jeito. Amém. Eu vejo assim, a participação de vocês, assim, até além da experiência que vocês têm como pastores, o conhecimento bíblico, realmente a necessidade de nós, pastores, líderes, ou que seja, membros da igreja, de passar para a igreja a necessidade e levá-los a entender que não tem outro caminho, não tem outra maneira de pregar e ministrar o Evangelho. Não tem diferença de pecados grandes ou pequenos, tudo são pecados. Não dá para a gente tentar buscar ou encontrar uma terceira porta, são duas, o céu e o inferno, não dá para você buscar outra direção. E às vezes essa tentativa de amenizar o cristianismo ou amenizar o Evangelho, para tentar agradar as pessoas, para tentar trazer as pessoas para a igreja, não se prega muito contra pecado, não se fala muito de salvação, não se prega muito contra algumas coisas negativas que acontecem na igreja, porque talvez a igreja esteja numa linha de pensamento em que ela esteja como se fosse um self-service, cada um serve do jeito que quer e como quer. Se aquela mensagem não atender a necessidade da pessoa, a pessoa não volta mais. Aí alguns líderes, por ter medo de perder membros, não pregam mais aquilo porque tem medo que a pessoa não volte mais. E esquece do cristianismo real e verdadeiro. Então, às vezes, nós temos que entender um pouquinho também isso, né, pastor Luciano e pastor Sidney, para compreendermos um pouco mais. Mas eu quero chamar um intervalo comercial e logo depois do intervalo comercial eu quero voltar com outro texto que tem muito a ver também com aquilo que nós estamos falando assim sobre o cristianismo sem Cristo. Tá? Chama um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, fica aí sentadinho na poltrona, ou dá uma ligadinha para o amigo, toma um copo de água, volta, come uma pipoca, um lanchinho, toma um leite com chocolate aí, mas desliga não, viu? Fica aí. Pessoal, bem-vindos de volta à nossa inserção. Estamos aqui no segundo bloco do programa. Para você que não estava ligado ou sintonizado aí junto conosco na Provisão FM e pela internet, no www.provisãotv.com.br, nosso tema é Cristianismo sem Cristo. Dá para levar isso? Dá para admitirmos isso? Será que isso é possível? Então nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero ler um texto com vocês nesse segundo ponto aqui. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 22, quando Paulo fala a respeito da mensagem da cruz, ele traz uma linha de pensamento sobre a certeza daquilo que a cruz representava para os judeus. Se você ler Atos em casa, você deve ter lido já Atos, você vai ver que Paulo foi levado a Festo, a Félix, depois a César, porque ele tentava provar e provava isso, que ele não tinha nenhum tipo de pudor de pregar sobre o evangelho verdadeiro. Quando Félix o interrogou, quando Festo o interrogou, quando César o interrogou, em todas as vezes ele falava e explicava a mesma história, quando eu estava andando em caminho para Damasco, para Tarso,
Ele estava indo para Damasco, aquela coisa toda, ele explica que ele caiu e veio uma luz e ele foi arrebatado no sentido de entendimento. Jesus fala com ele fica cego, vai para um certo lugar, recebe oração, começa a enxergar novamente. Dali para frente ele começa a ministrar o evangelho, o cristianismo verdadeiro, onde tem a cruz. Aí ele fala para os judeus e tenta explicar pelo menos para os judeus da seguinte forma. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então ele está falando a respeito dessa mensagem da cruz, que Satanás tentou oferecer vitória sem cruz para Jesus, lá em Mateus capítulo 4. E às vezes nós envolvemos com muitas coisas, nos esquecemos do que a cruz representa. Aqui tem uma palavra aqui do Jota. O Jota está dizendo a respeito também desse assunto que é cristianismo sem cruz ou sem Cristo. Cristianismo para muitos virou dinheirismo. Bom, opinião do Jota, e a gente respeita, viu, Jota? Abraço para você aí. Cristianismo para muitos virou dinheirismo, onde não se busca Cristo em sua essência, mas sim bênçãos financeiras. E a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e é por ele e não por, logicamente, o caso de Jesus aqui. Então nós agradecemos a sua participação, Jota, um abraço para você, para a sua família. Pastor Luciano, você pastoreou nos Estados Unidos. A igreja nos Estados Unidos, ela tem, não a igreja, vamos retirar essa palavra, mas as pessoas têm lá um dia, que eu não sei qual é, você vai nos dizer, que se comemora o Halloween. A igreja se envolvia com isso lá? Pastor, é com muita tristeza que, infelizmente, muitas igrejas evangélicas comemoram o Halloween. Porque é uma cultura nos-americana já de muitos anos comemorar o Halloween. E até mesmo nessa igreja que eu citei agora há pouco, que nós estávamos lá. E o que é Halloween? Festa das bruxas? Exatamente, a das bruxas. É uma coisa satanista, né? E vamos assim, impressionante você ver igrejas evangélicas, que nem, por exemplo, a igreja a qual nós estávamos, toda enfeitada de Halloween, com caveiras, as crianças envolvidas nessa festa. Então você vê que justamente é um cristianismo sem Cristo. E eu quero até mesmo dizer ao seu ouvinte, um grande exemplo que eu citei, se no nosso apartamento, onde nós estávamos reunidos, Deus estava operando milagres, e nós fomos para um local que tinha cristãos fumando, comemoravam o Halloween, e nós sentimos espiritualmente Deus não operando como estava operando antes, e automaticamente a nossa reação de pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia, mas que viesse através das nossas atitudes, através das nossas orações, que Ele voltasse a ter aquele mover do Espírito Santo, isso justamente comprova que se nós temos que pagar um preço, crucificar as nossas vontades, a nossa carne, é justamente fazer algo para agradar a Deus, para que Deus se manifeste na nossa vida, como na sua vida também. Crucifica as suas vontades, a sua carne, sirva a Cristo realmente, aquele que veio para transformar a sua vida, para te curar, para te libertar. Pastor, Deus, nós trabalhamos muito na área de libertação, com curas. Eu tenho visto Deus fazendo muitos milagres, quando as pessoas realmente têm um propósito de mudança de vida. Quando eu cheguei mesmo em Goiânia, até um fato, justamente uma pessoa me indagou em relação ao que hoje muito é pregado. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador, seja batizada, a sua salvação é garantida. E as pessoas têm que acreditar muito nisso. E a palavra de Deus ela não é baseada em somente um versículo, é num contexto. E as pessoas têm acreditado, vou aceitar Jesus Cristo, vou ser batizado, e posso continuar no meu mundo, me prostituindo, posso estar de repente bebendo, maquinando o mal, tendo a maldade, o ódio, o rancor. E não é isso que a palavra de Deus nos fala. Então, para ter a salvação, não basta ser só batizado e aceitar Jesus Cristo. É preciso se renunciar. E justamente a palavra de Deus, para contrariar justamente
assim, esse foco que estão falando, aceita Jesus Cristo, você vai ter sua salvação garantida, e como diz, as pessoas podem, de certa forma, fazer o que querem, né? Porque tem a certeza da salvação. A salvação não é só isso. Porque até a palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 24, que fala bem assim, muitos chegarão e falarão, mas Senhor, mas em Teu nome eu profetizei, mas em Teu nome eu expulsei demônios, mas em Teu nome aconteceu muitos milagres. O que a palavra nos diz? Apartai-vos de mim. Né? Como diz a pessoa, como diz, Deus vai rejeitar justamente essas pessoas. Agora vamos analisar, né, pastor? Uma pessoa que profetiza, uma pessoa que expulsa demônios, uma pessoa que ela através do nome de Jesus Cristo acontece milagres. É uma pessoa que tem pelo menos uma vida com Deus, que tem justamente uma vida de oração, de jejum, para acontecer isso. E a palavra de Deus nos fala que essa pessoa não vai entrar no reino dos céus. Ela não está apta, porque não adianta ela dizer, eu fiz isso no seu nome, mas a sua vida aqui na terra teve muitas atitudes, rancor, ódio, maquinar o mal. E esses tipos de atitudes não vai levar à salvação. Né? E nós temos que ter consciência justamente disso. Nós temos que pagar um preço, crucificar nossa carne e fazer a vontade de Deus. Essa coisa, tipo assim, aceitar Jesus Cristo, tocar uma salvação garantida, irmão, você não vai ver grandes milagres na sua vida. Aí a palavra fala justamente, eu repetir, o meu povo padece por falta de conhecimento. Você quer ter milagre na tua vida? Quer tua vida restaurada? A sua família restaurada? Paga um preço, crucifica a sua carne e Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Amém. O pastor Daniel, ele falou no começo do programa, mandou uma mensagem pra gente, falando do livro do Michael Wharton. E eu li um pedacinho desse livro, e lá ele fala que o evangelho hoje está muito envolvido com o bem-estar social, bem-estar pessoal e social. E enquanto que nós sabemos que o evangelho tem muito a ver com renúncia, que as pessoas não estão querendo muito se envolver com o reino de Deus. Sou pastor, ou estou pastor, né, na Igreja Quadrangular, e nas Nações Unidas. Inclusive, eu quero convidá-los para estar conosco todo domingo às 19 horas, na Igreja Quadrangular Nações Unidas, na Avenida Pelo Duvic, número 695, no centro, esquina ali com uma rua que desce para o Central Park, ou esquina com a Rua Amazonas. E lá nós temos tentado mostrar para as pessoas que é muito mais fácil você levar um evangelho de renúncia, no sentido de acreditar em salvação, do que você levar o evangelho de conquistas diárias que as pessoas às vezes pregam e esquecer daquilo que é a salvação. Por que é mais fácil? Porque a gente pensa no futuro, pensa na volta de Jesus, pensa no dia da morte, pensa no dia em que Jesus vai nos buscar. E às vezes isso não é o que as pessoas gostariam de ouvir. Hoje, talvez estejamos vivendo, por algumas razões, o evangelho do vinde, e talvez esquecemos um pouquinho do evangelho do ide. Isso pode estar causando algum transtorno na mente e no coração de algumas pessoas. Por isso que Paulo fala desse evangelho que não dá para ser vivido sem cruz. E talvez, pastor Sidney, quero te passar a palavra, falta um pouco de renúncia ou de altruísmo na liderança. Os líderes esqueceram dessa palavrinha, altruísmo, de esquecer de um pouquinho de si e pensar um pouco nos outros. Renúncia. O senhor me fala sobre isso? Verdade. Pastor Adeilson e amigos que nos acompanham, tanto pelo rádio quanto pela Provisão TV, internet. A questão, eu entendo, fala de fundamento novamente, fala de temor de Deus, fala de crer. A Bíblia nos ensina que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E a fé honra Deus, Deus honra a fé. Interessante? Talvez um dos fatores que atrapalham esse verdadeiro cristianismo, pastor Luciano, pastor Deus, seja justamente a falta de fé no que a Bíblia está dizendo. Os argumentos são muitos. No entanto, hoje, se fizermos alusão ao que o Senhor Jesus falou aos judeus que criam nele, isso precisa ser levado a sério, ao pé da letra, ele olha e diz assim, João 8,31, disse Jesus aos judeus que criam nele, aos judeus, se verdadeiramente vocês seguirem os meus ensinos, me obedecerem, vocês serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Os judeus disseram, não, peraí, nós somos discípulos de Moisés, quem é você para sermos discípulos seus?
A liderança de Cristo era altruísta. Ele sustentou 140 homens no seu ministério, mais os 12. A prosperidade era imensa, mas na vida de quem aceitava a verdade. Qual a importância da verdade? Essa verdade ela pode ser dividida em duas. Reconhecer a verdade sobre Cristo, por exemplo, vamos citar o texto de João 3,16, que é conhecido, e um outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu conheço a verdade, eu preciso conhecer a mim, porque me lembro também de Isaías, para fazer um bolo aqui e chegar no objetivo. Isaías, para ele poder ter realmente aquela capacidade de influenciar para Deus, pastor Deus, pastor Luciano, queridos que estão nos acompanhando, foi necessário que Uzias morresse. Uzias impedia a visão de Isaías. Enquanto o amigo rei Uzias estava ali, Isaías não pôde cumprir o propósito de Deus, como o senhor citou. Às vezes está faltando mais ide, tem muito vinde, menos ide, disposição de ir. O que mudou na vida de Isaías? Ele conheceu essa verdade que eu vou falar. Quando Uzias morre, a Bíblia diz que ele teve uma visão de Deus. E então, ele viu a glória de Deus. E disse, ai de mim. Acho que a gente precisa estar muito como Isaías. Ai de mim. Eu vi o Senhor. Ai de mim que sou de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A visão de Isaías é tríplice. Ele vê a glória de Deus, a condição de Deus, a glória de Deus, ele vê a sua condição e ele começa a pensar nos seus ao redor. É uma visão tríplice. E quando Cristo fala aos judeus, ele está dizendo, vocês precisam conhecer essa verdade. Que verdade? A primeira é sobre Deus, a segunda sobre mim, a terceira sobre quem está ao meu lado. A igreja tem perdido o foco porque ela não está tendo a visão tríplice que teve Isaías. Alguns Uzias têm que morrer. Uzias da prepotência, Uzias do pecado, a gente tem que tratar pecado como pecado. Uzias do mais ou menos, eu vou levar minha vida cristã, estou bem, estou andando de carro, estou satisfeito. Há uma historinha que a gente conta, o pastor passou de BMW. Aqui no Brasil já não é fácil, né? A gente brinca sempre, manda quem Porsche, né? Odebrecht quem tem juízo. Estão dizendo isso por aí. Mas o pastor passou de BMW e o outro de Fusquinha. Mas por que você ainda está de Fusca? Ele vira e diz na historinha, resumidamente, porque eu ainda prego salvação. Pastor Adeilson, o senhor citou algo muito sério sobre a questão do altruísmo. Eu acredito, pastor Adeilson, que na vida dos líderes, tem tido uma falta de exemplo na vida dos líderes, e eu me ponho aí no meio do meu pequeno rebanho. É pregado que, é transmitida a ideia de que sucesso é status. Isso tem entrado no coração das pessoas. Status não move Deus. Servos movem Deus. Sem servos, não há cristianismo verdadeiro. Como o senhor bem falou, o pastor Daniel citou, o pastor Luciano explicou. O servo não impõe. Quando a Bíblia fala em Josué, aliás, Josué capítulo 1, Deus fala para Josué, Josué, servo de Moisés, agora você vai levar o povo. E eu costumo dizer que ele teve uma visão de Deus, como Isaías, conheceu a verdade. Quem não tem visão, não tem missão. E quem não tem missão, não tem promessa. Então vamos levar esse cristianismo a sério. Amém, gente. Ouvir isso aqui até fica... Gostou de fazer o programa, né? A gente vê que a gente tem uma linha de pensamento igual e é muito gostoso a gente levar o programa nessa linha de pensamento. Eu tenho um texto aqui, pessoal, vocês estão em casa, e meus convidados aqui, o pastor Luciano, o pastor Sidney, e o pastor Wellington também, que está aqui no cameraman aqui. Eu quero agradecer ao pastor Wellington, que nos abençoa sempre, toda sexta-feira, nosso cameraman, agradecer o Wesley Borges, nosso programador, e o Arnaldo, Arnaldo é o chefe aqui hoje, ele manda e desmanda. Então, pastor, o Arnaldo, Deus abençoe o Arnaldo, Wesley e o nosso cameraman, o pastor Wellington. Eu tenho um texto que eu carrego ele comigo, pastores, que ele me traz uma inspiração muito grande, muito grande, muito grande. Porque ele mostra para mim que a fé, ela precisa ser mais forte para suportar do que para conquistar. Eu falo isso na igreja sempre, o pastor Wellington aqui do meu lado, é nosso auxiliar lá, é ministro do Evangelho, e ele sabe que eu estou falando a verdade. E Paulo, ele fala uma coisa que eu quero ler com vocês, que a gente tem alguns minutos ainda para a gente conversar um pouco sobre isso, que ele fala sobre viver. Mas viver como? Não é apenas viver.
Então ele traz uma analogia extraordinária. Ele começa dizendo aqui em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 27, dizendo assim: vivei acima de tudo. Essa palavra já muda, né? Qualquer tipo de pensamento. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando eu ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Essa palavra me causa um impacto tremendo, porque ele explicita a questão da fé, lutando juntos pela fé evangélica. Aí ele vem discorrendo dizendo o seguinte, versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus. Porque vos foi concedido, esse texto aqui eu quero que vocês entendam, esse versículo aqui, eu vou traduzi-lo para a linguagem de hoje. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de acreditar nele. Ou seja, foi te dado uma fé para suportar crises, adversidades, lutas, complicações. Você que está em casa me ouvindo, você que me ouve e me vê pela internet, me ouve pela Provisão FM. Deus te deu uma fé, meu querido. Se você não pegou ela ainda, você precisa pegar, que ela é maior para suportar do que para conquistar. Porque quando a minha fé é maior para suportar do que para conquistar, não existe adversidade que me faça superficializar o Evangelho. E assim sendo, eu jamais vou tentar levar um cristianismo sem Cristo. Porque eu vou entender que em época de renúncia, renunciarei. Em época de vitória, conquistarei. Mas que a fé que é produzida em mim, ela não tem nenhum tipo de problema de suportar adversidades. Quando Paulo fala em Filipenses 4, depois, quando ele está em viagem missionária e acaba a grana, acaba o dinheiro, nós sabemos muito bem o que é isso, nós somos pastores. E aí nós não temos a grana para fazer, e Paulo fala, quando há um reviver o desejo da igreja de Filipos, de enviar donativos para ele, de dinheiro para ele. E Paulo fala no versículo 13, quando ele fala, esse versículo tem uma questão de ambiguidade, ele fala em duplo domínio, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas se você pegar o contexto, vai perceber que ele está falando de uma desgraça que ele estava passando. Pessoal, você que está em casa, ele estava vivendo uma desgraça financeiramente, dizendo. Mas ele dizia, eu posso passar por isso, porque tem alguém que me fortalece. Ele fala assim, aprendi tanto a contentar-me com o que tenho, com passar necessidade ou ter fartura. Ele fala isso na credibilidade da fé, do suportar. E aí eu passo para você, pastor Luciano, que é um homem que vive da fé, pastoreando nos Estados Unidos, está pastoreando aqui como pastor Sidney, que quando se encontra pessoas que entendem que a minha fé, ela precisa ser maior para suportar do que para conquistar, eu jamais vou banalizar o cristianismo. Não sei se você concorda comigo, com a minha opinião, tem o direito de discordar, fica à vontade. Concordo sim, pastor. E até mesmo uma coisa que eu gosto muito justamente é falar sobre fé e pregar sobre fé. Mas existe o desafio da fé, né? Lembro, antes mesmo de vir morar em Goiânia, fazia campanhas de libertação aqui no estado, e uma das vezes, falando justamente sobre fé, que a própria palavra de Deus nos fala que a fé sem a obra, ela é totalmente morta. E como é uma área que nós gostamos justamente de ação, de atitude, de ousadia, após um culto teve um homem da igreja, né, chegou e pediu para mim, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu já fiz várias campanhas para me libertar do cigarro e até hoje não consegui me libertar do cigarro. Aí eu falei para ele assim, meu filho, você pode fazer quantas campanhas você quiser, você não vai conseguir se libertar do cigarro, enquanto você não ter uma atitude, uma fé sobrenatural para que você venha se libertar. Eu costumo dizer, não adianta às vezes a pessoa orar a Deus, fazer campanha para arrumar um emprego, mas ficar só em casa assistindo televisão. Tem que correr atrás. E quando eu falei isso para ele falou assim, pastor, mas já tentei, não consegui. Aí eu dei um exemplo para ele.
Assim, meu filho, todos nós, existe dentro de nós uma fé sobrenatural que nós não conhecemos, que nós não exploramos ainda. Aí eu falei assim, quer ver um exemplo? Se eu te falar para você que um médico chega para você e fala assim, meu filho, você tem dos 2 filhos, existe uma alergia mortal, que se eles sentirem o cheiro do teu cigarro, eles vão morrer. Eu te pergunto, você vai largar o cigarro ou não? Pastor, misericórdia, com certeza eu largo na hora o cigarro. Eu não vou querer ver meus filhos mortos. Você está vendo a fé que você tem dentro de você? Se você pode fazer isso pelos seus filhos, por que você não pode fazer isso por seu Deus, que te deu uma família abençoada, uns filhos abençoados com saúde? Você pode fazer. Então nós temos dentro de nós, eu creio, pastor, Deus, que todos nós temos uma fé que nós não ainda conhecemos. Mas quando nós somos provados, às vezes, em dificuldades, em alguns momentos, quando nós clamamos a Deus, como até o livro de Salmos fala, quando nós clamamos a Deus, Deus inclina os seus ouvidos para escutar nosso clamor. Quando nós pomos em prática a nossa fé, acreditando que somente Deus pode fazer um milagre, Deus vai fazer, porque a tua fé vai transformar justamente um grande milagre. A tua atitude provoca uma atitude de Deus. E a tua atitude tem que ser a fé. A fé da certeza, a fé que Deus vai agir na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Porque só através dele que nós vamos conquistar os milagres, né? No nome de Jesus. Amém. A gente vai passar já para a parte final do programa, antes de falar com o pastor Sidney. Então, uma mensagem aqui, crente campanha, crente Gabriela. São tipos que acham que o cristianismo não é seguir a Cristo, mas sim empurrar com a barriga. Muito bom programa, parabéns, pastor Jota de novo. Abraço, Jota, um abraço, fica com Deus. Crente Gabriela, quer dizer, vocês conhecem o termo, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Então, nós entendemos que realmente pode ser aí um momento para nós tentarmos despertar você que está em casa, assistindo a inserção, e fazendo você compreender que dá para mudar, meu irmão. Dá para mudar. Mudança é algo que só eu posso fazer. Inácio Loyola diz, um jesuíta, diz que venças uma batalha, serás um vencedor, venças a você mesmo e serás invencível. Dá para mudar. Pastor Sidney, dá para mudar ou não dá, pastor? A pergunta foi interessante. A fé deve ser mais forte para suportar do que para conquistar? Sim, eu acredito. Acredito que os participantes, os que estão em casa vendo e ouvindo, também acreditam. Por que não estamos vivendo? Modismo. Nós estamos numa época em que modismo tem influenciado mais do que realidades. Pastor Deus, não sei aqui em Anápolis, talvez lá na Lua, a gente brinca sempre. Não é isso. Modismos hoje têm feito a diferença. Eu quero não tomar muito tempo, mas lembrá-los. O que está em jogo é a salvação de cada um. O que está em jogo é a sua alma, a eternidade. Posso encerrar com a historinha do deputado que converteu? Diz que um deputado, converteu, não, morreu. Deputado morreu. Deputado, gente fina, subiu. Quando o anjo vem ao encontro dele ali, termina de encaminhá-lo para o elevador, na conversa para o céu, resumindo aqui, o deputado começa a falar do céu, puxa, que bom, estou subindo, o céu é maravilhoso, Deus é muito bom, no Brasil fiz muitas emendas, coisas tremendas, dinheiro para cá, dinheiro para lá, no meu bolso também, mas Deus é muito bom, fiz muita obra social, e vai conversando com o anjo mais calado, quando chega lá em cima numa sala, o anjo diz, bom, agora os papéis, não, papel por quê? Vamos direto, não é ali o céu, para lá que eu quero ir. Não, a coisa mudou, senhor deputado, é um protocolo agora, o senhor assina aqui esse papel para mim, nós temos que descer e passar uma semana lá no inferno, o senhor vai passar uma semana lá. Depois eu desço. Aí o deputado, não, mas eu quero o céu, eu vim para ir para o céu, eu sempre fiz boas coisas lá no mundo. Eu era deputado lá em Goiás. Não, protocolo. Desce, quando o elevador para, abre-se o elevador, ele com medo, quando ele abre os olhos, aquela grama verde. Mulherada para todo lado. Farra, bebedeira, diversão. Alguns amigos da Bahia, de outros estados, festejando. E logo aparece quem? O diabo. Todo vestido a caráter, lapela, coisa linda. Ele já trouxe duas, uma morena e uma loira, e disse, pega, deputado, vai festar. O anjo falou para ele, oi, 2 semanas, viu? Eu volto. Ou melhor, 1 semana, eu volto. Sobe o anjo. E o deputado fica ali. 1 semana depois o anjo desce. O deputado vem. E o anjo, rapaz, está animado, hein? Senhor anjo, sabe como é que é, né? Entra no elevador e começam a subir. O deputado disse, seu anjo, me perdoa, eu gosto muito do céu, eu gosto de Deus, mas,
aqui é meu lugar, aqui estão os meus conhecidos, o deputado lá da Bahia, a gente fez um negócio junto, tem umas amigas, isso não me leva a mal não, Deus é tremendo, Deus é muito bom, mas meu lugar é aqui. E nisso chegaram na sala, o anjo perguntou, certeza? Deputado, com certeza. Então um abraço para Deus aí, porque o negócio é bom. Assina aqui, seu deputado. Assinou, agora entra no elevador e desça. O senhor não vai? Não, disse o anjo. O deputado desce todo animado. Quando o elevador para, e ele todo esperançoso, abrem-se as portas, não tem grama. As mulheres não estão mais com a mesma aparência, os amigos estão numa chama ardente e ele ira. Quem aparece? O diabo. E ele parte para cima e diz, que negócio é esse? O diabo olha bem para ele e diz, meu amigo, semana passada a gente estava em campanha. Depois da sua assinatura nós temos mandato. Com o mandato na mão a gente faz o que a gente quer aqui dentro. O modismo hoje tem sido uma das ferramentas mais eficazes do diabo para ter mandato na vida das pessoas. Eu inclusive digo para os políticos que brincam com as coisas, né? A gente tem que ter cuidado com o mandato. Mandato, o diabo tem tido na vida de muitos cristãos, pastor, através do modismo, hedonismo e, infelizmente, aquela coisa que a gente brinca, pé na igreja, pé no mundo. Gostaria que você ficasse com isso. O diabo está agindo em campanha para pegar todo mundo. Não caia na campanha do inimigo. A fé realmente existe muito mais para suportar do que para conquistar. Aliás, Deus disse, na hora certa tudo vem. Amém. Quer mandar um abraço para a família, amigos, parentes, avisar sobre o seu programa? Fique à vontade. Agradeço a Deus mais uma vez, a ti, pastor, companhia dos pastores aqui, e dizer para você, acesse www.evangelioamigo12.wordpress.com. Você vai conhecer o projeto social que nós temos. Lá também tem informações a respeito do nosso programa de rádio, que também está na web. A gente tem 4 programas sociais, entre eles Escolinha de Futebol, um programa chamado Verduras na Mesa, que atende uma média de 60 famílias a cada 15 dias, o Caravana Solidária, e o alvo é uma casa de apoio, uma creche escola. Conheça o projeto, seja parceiro. Um abraço à minha querida esposa, aos meus filhos, a pastora Renata, minha esposa, Jeremias e Aimee, meus filhos, a todos que nos acompanham, um abraço. E espero poder ter contribuído para a glória do Senhor. Contribuir muito. Muito obrigado, pastor Sidney. Deus abençoe você e sua família. Pastor Luciano, fique à vontade, considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, você ouvinte que está nos ouvindo. Quero que 2015 seja o melhor ano da sua vida, que Deus venha derramar bênçãos com abundância, né? Quero também dar um grande abraço à minha esposa, a pastora Márcia, meus filhos, o Johnny e o Nicolas, e que Deus faça o melhor na sua vida nesse 2015. Que Deus te abençoe. Amém. Pessoal, obrigado pela sua participação, pela sua companhia, os amigos que mandaram WhatsApp, mensagem de texto. Inserção é isto. Não dá para inserir o mundo na Bíblia, mas dá e devemos inserir a Bíblia no mundo. Deus te abençoe. Fica na graça, na paz. Pastor Sidney, pastor Luciano, abençoe. Deus abençoe o ministério de vocês. Que a graça e a unção de Deus possa acompanhá-los todos os dias e que as misericórdias do Senhor nos acompanhem, que nós possamos entender que aquilo que nós somos e temos não são pelos nossos méritos, porque não os temos, mas pela graça e misericórdia de Jesus. Abraço, beijo, até o próximo programa. Inserção.